Oi, tudo bem, gente? Bem-vindos. Meu nome é Márcia Xavier. A gente está aqui para mais um pouquinho de estudos do Vem e Segue-me. Essa semana vem dos capítulos de 7 a 9 de Moroni, que é o capítulo 7 é um grande discurso feito por Mormon na sinagoga para os membros da igreja, né, alguns dos membros da igreja que ainda estavam fiéis nessa época que Mormon estava vivendo. Então ele vai falar sobre fé, esperança e caridade. Então, quando a gente estuda Moroni, o que Moroni escreveu, o que Mormon escreveu, a gente tem que olhar com esses olhos de que eles viram os nossos dias. Então, tanto o Mormon quanto o Moroni viram o que está acontecendo conosco, o que vai acontecer ainda. Então, eles deixaram coisas que nós precisamos saber. São coisas importantes para nós agora. Então, quando a gente estuda, a gente tem que estudar com esses olhos, né? O que eu preciso aprender aqui? Por que Moroni deixou isso? O que é importante para mim? Aprender essas coisas, por que eu tenho que desenvolver essas coisas que eles estão ensinando, porque foram escritas para nós, né? Então a gente tem que olhar com esses olhos aqui. Esse discurso de Mormon sobre a esperança é interessante porque ele fala, na realidade, o discurso de Mormon é sobre essa última esperança, aquela esperança depois de tudo que você fez. Você guardou os mandamentos, você teve fé, então você tem essa esperança que vem por conta da expiação do Salvador Jesus Cristo, de que você vai poder, depois de tudo que você fez, voltar a viver com o Pai Celestial e Jesus Cristo. E a alma fala de uma outra esperança, a esperança que vem antes da fé. Aquela esperança que faz com que você tenha só um desejo, nem que seja só um pequeno desejo de acreditar, e esse desejo vai se transformar em fé. Então a gente vê que a esperança ela vem antes da fé, né? Então você tem esperança de que aquelas coisas são verdades, você vai experimentar, né, ou guardar os mandamentos, ou acreditar naquilo que está sendo ensinado e desenvolver fé, ou essa última esperança, que é o discurso de Mormon, que é aquela esperança de que depois de tudo isso eu vou estar na presença do Pai Celestial, do Salvador Jesus Cristo. Então, o Elder Oaks, no discurso dele também, ele chama isso de a esperança final, né? E a esperança imediata, que é aquela esperança que a gente usa no dia a dia. Agora, eu tenho esperança de que se eu ler o livro de Mormon todos os dias, minha espiritualidade vai aumentar. Eu tenho esperança de que se eu estudo para um teste, eu vou passar. Então, é essa esperança que nos leva, né, todos os dias. Agora, essa grande e última esperança, que é de Mormon, é por conta do Salvador Jesus Cristo. Elder Neil A. Maxwell, eu era fã do Elder Neil A. Maxwell. Neil A. Maxwell escreveu um discurso, deu um discurso em 1996, chamado Um Esplendor de Esperança, onde ele explica sobre essa esperança que Mormon vai falar aqui. Ele diz o seguinte, que a fé, ela tem que ser fé no Senhor Jesus Cristo. Então a gente aprende isso na igreja, né? O primeiro princípio do Evangelho é fé no Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala que essa esperança é a esperança por conta da expiação de Jesus Cristo. E a caridade é o puro amor de Jesus Cristo. Então elas estão as três ligadas, né? Fé no Senhor Jesus Cristo, a expiação de Jesus Cristo, o puro amor de Cristo. Então, uma vai levando a outra. Aí ele fala mais sobre esperança, então ele fala o seguinte, que a esperança nos ajuda a andar pela fé, não pela visão. Aqueles com verdadeira esperança, às vezes veem seu mundo despedaçar, mas com os olhos da fé, eles ainda veem padrão e propósito. A esperança se banqueteia nas palavras de Cristo. A esperança pode ser contagiosa. Olha que legal. Pode contagiar nossa alma, contagiar as pessoas que estão perto de nós. A esperança nos dá espiritualidade. A esperança não nos deixa desistir. A esperança fica junto de nós em funerais. Nossas lágrimas são iguais, mas não por causa do desespero. Essa esperança é uma esperança de uma reunião resplandecente. Ele fala mais ainda, ele diz o seguinte, que a fé e a esperança, elas estão constantemente ligadas e podem nem sempre ser precisas, distintas ou em sequência. Na geometria, eu achei legal que ele falou, Elder Neil A. Maxwell tinha umas expressões assim, muito boas, ele disse assim, ó, na geometria da teologia restaurada, vou voltar, na geometria
da teologia restaurada. A esperança tem uma circunferência maior do que a fé. Então, se a fé aumenta, o perímetro da esperança também aumenta. Legal, né? Então, ele fala que nós podemos ter esperança em coisas que ainda não temos fé suficiente. Então, essa é aquela esperança que vem antes da fé, né? Mas a esperança final é a esperança de que eu vou alcançar a exaltação, é a esperança de que as famílias são eternas, é a esperança de que eu vou realmente estar junto com o Senhor. Essa é a esperança final. Então, vamos agora estudar o discurso de Mormon que Moroni colocou no livro dele aqui. E ele começa lá no 1:1 dizendo: e eu, Moroni, escrevo algumas das palavras ditas por meu pai Mormon a respeito da fé, esperança e caridade, pois desta maneira ele falou ao povo ao ensiná-los na sinagoga que haviam construído como lugar de adoração. Aí ele diz assim que agora, meus irmãos, lá no 4, julgo essas coisas a respeito de vós devido à vossa conduta pacífica para com os filhos dos homens. Então tinha esse grupo que, apesar da guerra, de toda a confusão, ainda tinha essa conduta pacífica, né? Eram seguidores pacíficos de Jesus Cristo. Então, a preocupação de Mormon é como é que vocês vão continuar sendo assim. Então, antes de começar a falar sobre fé, esperança e caridade, ele vai falar sobre um outro assunto, que é a maneira de julgar, né? De julgar entre o certo e o errado, né? Não é julgar pessoas, é julgar entre o certo e o errado. Eu até pus aqui, nós vivemos numa época em que o homem, não, Isaías falou isso, né, que os homens chamariam o bem de mal, o mal de bem, né? Então a gente vê muito essa confusão entre o bem e o mal, né? O mal vestido de bem, né? O bem vestido de mal. Então é essa confusão que tentam criar. Então o Mormon vai explicar como é que você sabe se uma coisa é boa ou se uma coisa não é boa. Então ele começa assim, primeira coisa, que são pelos frutos, pelas suas obras. Então, pelas suas obras é que nós vamos conhecer se elas são obras de retidão ou não. Então ele fala lá no 5, porque me lembra da palavra de Deus que diz que por suas obras os conhecereis, porque se suas obras forem boas, eles também são bons. Então ele vai falar de outra coisa, tá? Tem as obras. Pelas obras vocês vão conhecer se são boas, obras boas, a coisa é boa. Se são obras ruins, não. Então, mas ele diz, mas cuidado com a intenção do coração. Então, às vezes o homem mau até faz alguma coisa que parece boa, né? Mas o coração não tá lá. A intenção não é boa. Então, não tem o coração naquilo que eu estou fazendo um bem. Então, cuidado, que daí o Senhor não aceita aquilo. Ele diz assim, ó, lá no 6, pois eis que Deus disse que se um homem é mau, não pode praticar o bem, porque se ele oferece uma dádiva ou ora a Deus, a não ser que o faça com verdadeiro intento, nada lhe aproveitará. Então, o segredo é a intenção com que aquilo é feito. Onde está o seu coração, né? Então, não é só o fato de fazer a obra, mas seu coração tem que estar ali também. Aí ele diz assim que se um homem, sendo mau, oferece uma dádiva, ele faz de má vontade. Então, o homem mau até pode fazer uma dádiva, mas ele faz de má vontade. Então, não é considerado como se fosse uma dádiva. Aí ele continua ali que, portanto, um homem mau não pode fazer o bem, nem dar a ele uma boa dádiva. Ele pode dar uma dádiva, mas não vai ser boa por causa da intenção do coração. Aí ele diz, porque eis que de uma fonte amarga não pode brotar água boa, e nem de uma boa fonte pode brotar água amarga. Portanto, sendo um homem servo do diabo, não pode seguir a Cristo. E se segue a Cristo, não pode ser servo do diabo. A gente já viu isso lá no Novo Testamento, né? Ou você segue Deus ou Mamon, né? Então você segue Deus ou segue um outro Deus. Você não pode escolher os dois, você não pode escolher dois senhores. Servir a dois senhores não dá, você tem que escolher um ou o outro. Se ama um, você odeia o outro. Se ama o outro, você odeia um. Então não pode seguir os dois. Então ele está dizendo aqui que agora ele vai dizer, mas como é que eu sei
que isso é bom ou não é? Né? Como é que eu sei se eu sigo isso, faço isso, não faço aquilo? O Elder Oaks falou uma vez num discurso, né, o presidente Oaks, na época que deu o discurso, o Elder Oaks, ele disse assim que sobre julgar, ele falou assim, ai, cadê? Eu até anotei aqui. Ó, cada vez que você faz uma decisão, você está julgando. Então, o julgamento é feito a cada decisão que eu tomo. Eu estou julgando se eu escolho aquilo, se eu não escolho, se é bom, se não é bom, né? Então, é esse julgamento. Então, agora, Mormon vai ensinar essas pessoas como é que eu escolho coisas boas, como é que eu vou atrás de bons frutos. O que eu faço? Ele diz assim, ó, no 12, portanto, todas as coisas boas vêm de Deus. Então, isso é claro, ele vai até explicar. Isso, assim, é luz e trevas. Tudo que é bom vem de Deus, tudo que é ruim não vem de Deus. Aí diz assim, ó, e o que é mal vem do diabo, porque o diabo é inimigo de Deus e luta constantemente contra ele e convida e incita a pecar e a fazer continuamente o mal. Eis, porém, que aquilo que é de Deus convida e impele. Eu achei interessante essa escolha de verbo dele. Ele convida e incita, fica incitando, vai fazer. O Senhor não, ele convida, ele impele, ele leva, ele guia, né, a fazer o bem continuamente. Portanto, tudo que convida e impele a fazer o bem e a amar a Deus e a servi-lo é inspirado por Deus. Então, é bem assim mesmo. A minha escolha está me levando mais perto do Senhor ou não? Né? A minha escolha está aumentando a minha espiritualidade ou não? A minha escolha está me fazendo ser mais caridosa ou não? Então, é isso que ele está tentando ensinar. Então, as suas escolhas, se elas estão levando você na direção do Senhor, pode ir com certeza que é coisa boa. Ele fala, isso é conhecimento perfeito, é de Deus. Se não, não é. Aí ele diz assim, ó, lá no 16, mas como é que eu sei se aquilo é bom, se aquilo não é bom? Exatamente isso, ele fala no 16. Pois eis que o Espírito de Deus é concedido a todos os homens. Então, todos os homens, todo mundo nasceu com essa capacidade de discernir entre o certo e o errado, para que eles possam distinguir o bem do mal. Portanto, vos mostro o modo de julgar. Pois tudo que impele a prática do bem e persuade a crer em Cristo é enviado pelo poder e dom de Cristo. Por conseguinte, podeis saber com conhecimento perfeito que é de Deus. Mas se tudo que persuade o homem a praticar o mal e a não crer em Cristo e a negá-lo e a não servir a Deus, pois podeis saber com conhecimento perfeito que é do diabo. Então não precisa ter dúvida. Um é luz e um é trevas. Então escolheu, se aquilo, se a sua escolha está te levando para o lado do Senhor, pode ir com conhecimento perfeito, é de Deus. Se não, conhecimento perfeito também não é de Deus. Então, cuidado, né? Ele fala assim, ó, tende cuidado para não julgares erradamente, que é o que acontece hoje em dia, né? Que as coisas comuns se tornaram normais, não é? As pessoas fazem tanto que todo mundo olha como normal, né? Quando não é comum, mas não é normal. O normal seria guardar os mandamentos, fazer o que o Senhor está dizendo para fazer. Mas porque é comum, as pessoas acham que aquilo é certo. Então é isso que ele está dizendo. Cuidado para não julgar erradamente. E ele fala assim, ó, portanto vos suplico, irmãos, que procureis diligentemente a luz de Cristo, na luz de Cristo, diferenciar o bem do mal. E se vos apegardes a tudo que é bom e não condenar, certamente sereis filhos de Cristo. Então é isso que ele está tentando. Eles tentaram de tudo, né, para salvar esse povo. E agora está tentando de tudo para nos ajudar aqui. E aí então ele fala, bom, chegou nesse ponto onde você escolheu, né, você tem a luz de Cristo para escolher o que é certo, né, distinguir o certo e o errado. Eu vou falar sobre a fé, então sobre a qual prometi. Aí ele diz assim, ó, lá no 22, pois seis que Deus, conhecendo todas as coisas, existindo de eternidade em eternidade, eis que enviou anjos para ministrar entre os filhos dos homens e darem-lhes instruções relativas à vinda de Cristo. E em Cristo virão todas as coisas boas. Tudo que é bom vem de Cristo. Então, para isso, vocês têm que ter fé.
A fé em Cristo vai ajudar a fazer as escolhas certas. Aí ele fala assim sobre aqueles que viveram na terra antes de Cristo, que receberam ministrações, foram ensinados e tudo, a exercer fé em Cristo. E assim, pela fé, apegaram-se a todas as coisas boas. E assim foi até a vinda de Cristo. Depois que Jesus Cristo veio, os homens também foram salvos pela fé em seu nome. E pela fé tornaram-se os filhos de Deus. E tão certo como Cristo vive, falou ele a nossos pais, dizendo: tudo que for bom, se pedirdes em meu nome, com fé, e crendo que recebereis, eis que será concedido. Aí ele fala o seguinte, e os milagres, eles cessaram porque Cristo já nasceu, já fez o sacrifício, ele já voltou para a presença do Pai. Ele diz assim, eu gosto muito dessa parte que ele fala aqui, cessaram os milagres porque Cristo subiu aos céus e sentou-se à mão direita de Deus para, olha que lindo, reclamar do Pai os direitos de misericórdia que tem sobre os filhos dos homens. Ai, que legal, né? Direitos de misericórdia. O Salvador Jesus Cristo é nosso advogado diante do Pai, certo? Nosso advogado de defesa, e nunca perde uma causa, nunca, né? Ele só perde causa daqueles que não confiam nele. Então, eu não confio nele, então pronto. Mas se eu confio no Salvador, a causa está ganha. Aí ele diz assim, por que ele tem esse direito de misericórdia? Tão lindo, né? Ele tem direito de misericórdia porque ele satisfez as exigências da lei. Ele pagou a justiça e tem esse direito sobre nós de misericórdia. Então, se a gente tem fé nele, os milagres não cessaram, né? O Senhor é o mesmo, sempre, né? Aí ele fala assim, cessaram os milagres, lá no 29, eis que vos digo que não. Tão poucos anjos cessaram de ministrar entre os filhos dos homens. E ele fala no 33, e Cristo disse, se tiverdes fé em mim, tereis poder para fazer tudo quanto me parecer conveniente. E aí ele pergunta de novo, cessaram os milagres? Ou deixaram os anjos de aparecer aos homens? E ele diz assim, não, lá no 37, porque é pela fé que os milagres são realizados, e é pela fé que os anjos aparecem e ministram entre os homens. Portanto, ai dos homens se essas coisas tiverem cessado, porque é por causa da descrença e tudo é vão. Então, é a fé que faz milagres, né? É a falta de fé que, por causa da falta de fé, os milagres não acontecem. Depois de ele ensinar, então, tudo isso, a fé, eu escolhi o certo, por causa da minha fé no Salvador, eu consegui escolher as coisas certas, né? As obras que me levavam mais perto do Salvador Jesus Cristo, mais perto do Senhor. Então, vem a esperança. Essa última esperança de que eu vou estar com o Senhor de novo, né? O Senhor vai nos dar essa bênção de estar do lado dele. Então ele fala assim, e novamente, meus amados irmãos, gostaria de falar-vos sobre a esperança. Como podeis alcançar a fé, a não ser que tenhais esperança? Então é aquela esperança que vem antes, né? Mas agora ele fala o seguinte, eis que vos digo que dever ter esperança de que por intermédio da expiação de Cristo e do poder de ressurreição, sereis ressuscitados para a vida eterna. É aquilo que o Elder Maxwell falou no discurso dele, né? A esperança na expiação do Salvador Jesus Cristo. Então, se um homem tem fé, ele tem que ter esperança, porque sem fé não pode haver qualquer esperança. E aí ele diz, se você tem fé, você tem esperança, você vai ter esse outro atributo do Salvador, que é caridade. Aí ele fala lá no fim do 44, ele precisa ter caridade, pois se não tem caridade, nada é. Portanto, ele precisa ter caridade. Então, se você tem fé, se você tem esperança de que por conta da expiação do Salvador, você vai alcançar a vida eterna, o puro amor de Cristo, ele é os frutos de tudo isso. Aí ele diz assim, o que é essa caridade? A caridade é sofredora, ela é benigna, não é invejosa, não se ensoberbece, não busca seus interesses, não se irrita facilmente, não suspeita mal e não se regozija com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade.
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí lá no 46, que as irmãs conhecem muito, a caridade nunca falha. E aí no 47, a caridade é o puro amor de Cristo. Então, uma coisa leva a outra, né? E aí ele termina esse discurso dele falando para aqueles irmãos naquela sinagoga. Portanto, meus amados irmãos, rogai ao Pai com toda a energia de vosso coração, que sejais cheios desse amor que ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de seu Filho Jesus Cristo, que vos torneis os filhos de Deus. Olha que lindo isso aqui. Que quando ele aparecer, sejamos como ele, porque o veremos como ele é, e que tenhamos esta esperança, que sejamos purificados como ele é puro. Amém. Então ele fala isso, né? Que essa é a última esperança, de que quando o Salvador vier, nós vamos estar mais, a gente vai ver que nós estamos mais semelhantes a ele. É isso, essa é a esperança nossa, né? Então, vamos continuar. Só que daí, agora nesse capítulo 8, Mormon escreve uma carta. Então, esse capítulo 7 foram os ensinamentos de Mormon nessa sinagoga. A gente não sabe como é que se Moroni estava na sinagoga, escreveu as coisas que ele ouviu o pai falar, né? Mas o 8 foi uma carta que Mormon escreveu para Moroni. Eu gosto do jeito que ele escreve. A gente vê que era um pai amoroso. Ele fala assim no 3: lembro-te sempre de ti, minhas orações, rogando constantemente a Deus, o Pai, em nome de seu santo Filho Jesus, que ele, por sua infinita bondade e graça, te conserve constante na fé, em seu nome até o fim. E agora ele vai falar de um problema que estava acontecendo, que estava deixando ele muito, muito aflito, que era batismo de crianças. Então a gente vê agora aqui, nesse ponto dessa carta, a apostasia dentro da igreja, as distorções das verdades, né? Então, Mormon escreve para o Moroni, falando assim, olha, cuida que isso não aconteça, né? Não permita que isso aconteça. E ele tem um padrão interessante, como ele faz, como ele segue, até chegar no ponto de ensinar e falar. Então, esse padrão, por exemplo, eu gostei da forma que ele coloca, porque a gente pode usar também para nossos problemas que a gente enfrenta, talvez na ala, não problemas de doutrina, assim, de estabelecer doutrina, que isso é coisa lá, né, são a primeira presidência e o Código dos 12, que estabelece doutrina e tudo, mas às vezes um problema que a gente tem na nossa organização, ou mesmo dentro da nossa família, ele fala o seguinte, o que ele fez com esse problema específico. Ele diz assim que, agora meu filho, desejo que vos esforcei muito para que esse grave erro seja removido de nosso meio. Deixa eu ver se é isso mesmo, isso. Porque é com essa intenção que escrevo essa epístola. Então, a primeira coisa, ele quer que o erro seja removido. Então, você está enfrentando uma dificuldade, um problema, um erro, um pecado, alguma coisa que ele tem que ser removido, né? Então, não é para deixar, depois a gente vê. Não, tem que ser removido. Aí ele vai lá para o 7, ele fala assim, pois imediatamente após saber dessas coisas, sobre vós inquiri o Senhor a respeito do assunto, e pelo poder do Espírito Santo veio a minha palavra do Senhor dizendo. Então, o que ele está dizendo aqui que ele fez? Ele imediatamente foi orar ao Senhor sobre ele. Ele precisava de revelação específica sobre esse assunto. Mas esse padrão a gente pode seguir. Perguntar ao Senhor, né, como agir naquela situação. E aí, então, esperar que o Espírito Santo nos inspire. Mas ele fala uma outra coisa ali no 8, ó. Ouve as palavras de Cristo, teu Redentor. Então, outra coisa que a gente pode fazer quando está enfrentando algum desafio, alguma dificuldade, alguma coisa, ou na organização que a gente cuida, ou dentro da nossa casa, buscar a orientação do Senhor sobre aquele assunto, né? Ou através das escrituras, ou discursos de Lia Rona, né? Discursos inspirados dos nossos líderes sobre aquele assunto que a gente precisa de inspiração. Então, tem esse padrão que Mormon fez para poder obter revelação, inspiração sobre esse problema, que a gente pode usar para qualquer problema nosso. Então, a primeira, se é um erro, tenta eliminar o erro imediatamente. Segundo, ora para o Senhor para saber como agir. Né? Terceiro, busca orientação sobre aquele assunto, né? Nas escrituras ou na Lia Rona, e então espera que o Senhor vai
fazer com que o Espírito te inspire a saber como fazer. E foi isso que ele fez com o Mormon, né? E ele disse assim que o Espírito falou para ele isso, sobre aquele assunto de crianças, de batismo de crianças. Eis que vinha ao mundo, lá no 8, né? Eis que vinha ao mundo não para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Portanto, as criancinhas são sãs, por serem incapazes de cometer pecado. Portanto, a maldição de Adão delas removida e tudo. Então, as criancinhas, elas não precisam de batismo, porque o batismo é para o arrependimento. Essa é a doutrina de Cristo, não é? É a fé, o arrependimento para o batismo e o dom do Espírito Santo. Então, por que você vai precisar de batismo se você não se arrependeu? Como o livro de Mormon é claro sobre esse assunto. Que maravilha, que bênção que a gente, né, tem esse livro tão esclarecedor, né, dessa doutrina, que as crianças não precisam ser batizadas, porque elas são inocentes, elas são puras. E ele continua falando sobre isso. Ele fala assim, ó, ele parece duro, né? Mas ele vai dizer depois que não, ele só está falando que ele teve com coragem, com força, mas ele ama aquele povo, ele está falando com amor. Ele fala assim, ó, o batismo de crianças é um sério escárnio perante Deus. Então, o que eu estou dizendo para Deus se eu batizo criança? Eu estou falando que eu estou limitando o poder da expiação de Jesus Cristo. Estou dizendo, a expiação de Jesus Cristo alcança só uma parte, não é todo mundo que ela alcança. Então, é isso que eu estou dizendo. Isso é um escárnio, né, contra o sacrifício expiatório que o Salvador fez. Aí ele diz assim que deve ser ensinado arrependimento para os que são responsáveis e capazes de cometer pecado. Então, os pais precisam ser ensinados ao arrependimento, para que eles sejam como as criancinhas, né? Inocentes e puras como as criancinhas. Aí no 12 ele fala, as criancinhas, porém, estão vivas em Cristo desde a fundação do mundo. Se não for assim, Deus é um Deus parcial e também um Deus variável, que faz acepção de pessoas, porque quantas criancinhas morreram sem batismo? A gente, isso é uma coisa interessante. Eu me lembro, quando eu era pequena, quando eu era assim, bem mais jovem, de ouvir tios ou parentes comentando de criancinhas que tinham morrido sem batismo e a comoção que isso era, porque elas tinham morrido sem batismo, elas eram pagãs, né? Iam ficar no limbo, sei lá onde aquelas criancinhas iam ficar. E o livro de Mormon esclarece isso também, né? Elas estão salvas, elas não precisam do batismo. Então, elas vão precisar do batismo quando elas atingem a idade de entendimento, que são capazes de julgar, né? Aí sim, que são quando elas atingem a idade de 8 anos. Antes disso, não. Aí ele fala lá no 14, eis que vos digo que aquele que pensa que as criancinhas necessitam de batismo está no fel da amargura. Aí no 20, e aquele que diz que as criancinhas necessitam de batismo nega as misericórdias de Cristo e despreza sua expiação e o poder de sua redenção. Tá bem? É isso aí. Aí ele fala isso, que ai desses, porque estão em perigo de morte, inferno e tormento sem fim. Digo isso destemidamente, porque Deus me ordenou. Então, Deus me ordenou falar isso. Crianças não precisam ser batizadas. Aí ele fala né, sobre isso e continua aqui, que no 24, eis que meu filho, isto não deve ser assim, porque o arrependimento é para os que estão sob condenação e sob a maldição de uma lei violada. E o primeiro fruto do arrependimento é o batismo. E o batismo vem pela fé, é a doutrina de Cristo, aqui de novo, ó, para cumprirem os mandamentos, e o cumprimento dos mandamentos traz remissão dos pecados. E as crianças, então, não precisam disso. Aí ele fala no 28, fala dos problemas, aí ele termina, fala dos problemas que ele está enfrentando com o povo dele, com os nefitas e os lamanitas, ele está para sair em batalha de novo, né? Aí ele diz assim, ora por eles, meu filho, para que se arrependam. Mas eis que temo que o Espírito tenha cessado de lutar com eles,
e nesta parte da terra estão também procurando derrubar todo o poder e autoridade que vem de Deus e negam o Espírito Santo. Adeus, meu filho, até que eu te escreva ou volte a ver-te. E ele agora vai voltar a escrever, não sei quanto tempo dessa, a gente não sabe quanto tempo dessa epístola do capítulo 8 para o capítulo 9, mas o capítulo 9 é uma tristeza. Ele fala pro filho dele que ele ainda está vivo, né? Ele está escrevendo porque ele ainda está vivo, mas as coisas estão terríveis. Ele fala que eles perderam a civilidade. Ele diz assim que eles se encolerizam tanto, perderam amor uns pelos outros e os absurdos que eles estavam fazendo. Então, eles estavam cometendo canibalismo, estupros, torturas. Era só deixando as pessoas morrerem de fome. Olha que absurdo, que ponto chegou. E ele fala assim no 12: e não faz muitos anos era um povo civilizado e agradável que perdeu a noção, perdeu o espírito. E ele vai dizendo aqui de tudo que eles estão passando, tudo que está acontecendo. É muito triste esse capítulo 9, né? Aí ele fala para o filho, né? Depois de toda essa coisa que ele conta, ele diz lá no 25: se fiel em Cristo, meu filho, e oxalá não te aflijam as coisas que te escrevi, a ponto de causar-te a morte. Mas possa Cristo animar-te, e os seus sofrimentos e a sua morte e a manifestação do seu corpo a nossos pais, e sua misericórdia e longanimidade, e a esperança de sua glória e da vida eterna, permaneçam em tua mente para sempre. E que a graça de Deus, o Pai, cujo trono se acha nas alturas dos céus, e de nosso Senhor Jesus Cristo, que se assenta à mão direita de seu poder, até que todas as coisas se sujeitem a ele, te acompanhe e permaneça contigo para sempre. E assim Mormon se despede do filho dele, né? Então logo vai ter a batalha, que ele vai morrer, e daí a gente sabe que Moroni continua sozinho, e ele vai escrever então agora, na próxima semana que a gente vai estudar, o capítulo 10 perfeito, que é o testemunho dele, né? E a promessa para aqueles que leem o livro de Mormon. E é isso. Então, a gente aprende muitas coisas aqui, né? Doutrinas maravilhosas. Então, esse bloco de escrituras muito rico em ensinamento, né? Sobre escolhas, sobre julgar e saber que a gente tem que fazer escolhas que nos levam mais perto de Salvador. Se elas não nos levam perto de Salvador, elas não são de Deus. Muito claro. Mormon deixa isso muito claro. E a fé no Salvador Jesus Cristo, que nos ajuda também nas escolhas que a gente faz, né? E a esperança de um dia estarmos juntos com o Senhor. E esses problemas de doutrina, né? Como agir quando acontece alguma coisa errada dentro ou da igreja, da liderança da igreja, ou dentro da sua casa. Agir dessa forma como o Mormon ensinou Moroni. E orar para que o Senhor nos ajude a enfrentar os nossos dias, né, os dias que eles viram, e com essa fé, com essa esperança e com caridade para todo mundo, que é sofredora, é benigna, não deseja o mal para ninguém, né, não se irrita facilmente. A gente está vivendo num mundo que se irrita muito facilmente, né, e isso é um sinal de falta de caridade. A caridade, ela é mais do que isso. E é isso, então. Vamos terminar esse bloco aqui e nos preparando para a próxima semana, que é o último capítulo do livro de Mormon. Já vou chorar, eu sei que eu já vou chorar quando acaba o livro de Mormon, e o testemunho de Moroni é maravilhoso. Ok, então tenha uma boa semana, a gente se vê na próxima, que o Senhor nos abençoe, nos ajude, né, e que nós possamos conseguir realmente ficarmos firmes no meio de tudo que está acontecendo e fazermos escolhas certas que nos aproximem do Salvador. Boa semana, até a próxima, tchau, tchau.